Bom, agora nós vamos falar do espírito quando chega no reino, inicia no reino animal. Ele saiu do reino vegetal, passou por um reino intermediário. Né? Então, preparado para a vida ativa agora, a vida exterior, a vida de relação, passa do reino vegetal, né, pelo reino intermediário e chega ao reino animal. Adquire neste reino aqui o princípio inteligente. É de uma inteligência ainda relativa, chamada de instinto. É uma inteligência relativa às necessidades físicas, à conservação, a tudo que a vida material do animal exige, dispondo de vontade e de faculdades, mas limitadas àquelas necessidades, àquela conservação, à vida material, à função que lhe é atribuída, à utilidade que deve ter, ao fim a que é destinado na natureza, sob os pontos de vista de conservação, reprodução, destruição, na medida em que haja de concorrer para a vida e a harmonia universal. O espírito aqui no reino animal, sempre ainda em estado de formação, pois não possui ainda o livre-arbítrio, que é a inteligência independente capaz de raciocínio, com consciência de suas faculdades e de seus atos. Isso aí vai ser adquirido lá no reino hominal, no nosso reino, lá na origem, no início dele. O espírito, sem sair do reino animal, seguindo sempre a marcha progressiva, contínua, e aqui abre outro parêntese, e de acordo com os progressos realizados e com a necessidade dos progressos a realizar. Fecha o parênteses. Ele passa por todas as fases da existência, sucessivas e necessárias ao seu desenvolvimento, e por meio das quais chega às formas e espécies intermediárias que, pouco a pouco, insensivelmente, o aproximam cada vez mais do reino humano, porque, se é certo que o espírito sustenta a matéria, não é menos certo que a matéria auxilia o seu desenvolvimento. Depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases do desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente. Chega a esse momento que os sábios do mundo, não tão ignorantes dos mistérios da natureza, não conseguem ainda definir o momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Quando falamos aqui do espírito em estado de infância, portanto, estado de ignorância e de inocência, quando dissemos que o espírito era criado simples e ignorante, estávamos tratando, é claro, da fase de preparação do espírito para entrar na fase da humanidade, na fase humana. Vocês devem ter prestado atenção que seria precipitado, então, dar aqui esclarecimento sobre a origem do espírito. Vocês devem observar que isso foi deixado um pouco na obscuridade. Ainda hoje seria cedo para desenvolver esse ponto. Nós vamos estudar bem o que foi aprendido até aqui, porque quando esse trabalho aparecia aos olhos de muitos aqui na Terra, as criaturas que agora estão em grande maioria tomando conhecimento, é porque, de modo geral, já se encontram mais aptos a receber o que, então, em tempos anteriores, tomariam por uma verdadeira monstruosidade, uma tolice. Felizmente, esses ainda vamos encontrar por aí. Atingindo o espírito, o ponto de preparação, né, para ingressar no reino do homem, no reino hominal, esse reino humano que nós habitamos, os espíritos se aprontam de fato em mundos criados para este fim, para a vida espiritual, consciente, independente, mundos intermediários. Tendo chegado deste modo à condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado, se vier a falir o espírito,
se encontra num estado de inocência completa, tendo abandonado com seus últimos invólucros animais, né? Os instintos oriundos da existência, das exigências da humanidade, da animalidade. Agora, a estátua, né, o espírito, a estátua acabou de receber a forma. Sempre sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos, o espírito formado se cobre de fluidos que lhe comporão o invólucro. Aqui chamamos de corpo astral ou corpo fluídico, que se torna para o espírito o instrumento e o meio de ou realizar um progresso constante e firme, desde o ponto de partida, daquele estado que, até que haja atingido a perfeição moral, que o põe ao abrigo de todas as quedas, ou cair, caso em que o corpo astral lhe será também um instrumento de progresso, de reerguimento, mediante encarnações e reencarnações sucessivas, expiatórias, a princípio, e por fim, gloriosas, até que atinja aquela perfeição moral. E assim encerramos aqui o reino mineral do espírito, onde ele adquire todas essas características aí, que são, na verdade, são atributos, né?